Como vão, alunos? Sou o professor Éder Amorim e eu vou apresentar mais um pouquinho sobre o conceito intuitivo de limite, agora apresentando alguns exemplos para a gente entender como que a definição que a gente apresentou na aula anterior pode ser usada para conjecturar, para analisar o comportamento local de algumas funções simples, mas interessantes já para demonstrar as possibilidades. Então, estamos aqui voltando à introdução ao conceito de limite e vamos escolher alguns exemplos. Mas antes vamos recapitular o que é limite, né? A definição que a gente deu de limite. Então a gente apresentou uma definição mais informal de limite, mas para nós é suficiente a gente entender dessa maneira, que é a ideia de você tomar aproximações, né? Quando você aproxima de um valor x0, você quer analisar o que acontece com a função, com os valores da imagem da função. Né? Então a gente fala que a função tem um limite L, quando x tende a x0, quando acontece, está descrito aqui, né? Os valores da função f tornam-se arbitrariamente próximos de L, tanto quanto você queira, escolhendo valores suficientemente próximos de x0 no domínio. Okay? E a gente viu também o conceito de definição, a definição dos limites laterais. Em vez de você fazer a aproximação total, né, em ambos os lados, você pode separar, aproximar só por valores maiores ou só por valores menores. E a gente viu que esses dois conceitos estão associados. Então, para a gente entender melhor, explorar melhor essa intuição do que é o limite, vou apresentar 5 exemplos que vão nos mostrar as possibilidades, né? Quando o limite pode existir e quando ele pode não existir. Então, para fazer a investigação do comportamento local das funções, só um detalhe aqui, a gente não vai comprovar, não vai calcular valor de limite algum. A gente vai investigar, tá? Nós vamos estudar para tirar conjecturas, levantar possibilidades para o valor do limite, e depois a gente vai aprender técnicas para confirmar esses valores. O primeiro que eu vou usar aqui, a gente usou na aula anterior, que é o exemplo da área de um quadrado. Na verdade, é a fórmula L ao quadrado, né, a função quadrática. E aqui só que a gente está restringindo o domínio para valores positivos por a condição geométrica que a gente pôs sobre a função. E eu vou querer estudar o que acontece em torno do 2. Quero fazer análise local em torno do 2, ou calcular o limite, né, em torno do valor 2. Como é que a gente vai fazer isso? Então, escrevendo em símbolos, né, se você tem a função L ao quadrado, com L maior que 0, eu quero investigar o comportamento local dela em 2. Na verdade, eu quero investigar isso aqui, ó, se existe esse limite da função a quando o L tende a 2. Para fazer isso, né, a gente não tem ainda uma técnica para calcular essas coisas, eu vou usar dois recursos aqui. Um é fazer uma tabela de valores próximos de 2 e analisar o que está acontecendo, se a gente identifica algum padrão. E depois também fazer análise gráfica. Eu conheço o gráfico dessa função, conheço bem, né, uma parábola, e vamos ver o que acontece analisando pelo gráfico, se dá para intuir alguma coisa sobre o valor dessa aproximação em 2. Para isso eu vou usar o GeoGebra, recomendo que vocês usem também, ou algum outro software de fazer esboço de gráficos, mas esse GeoGebra eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar para fazer esse tipo de análise. Então tá aqui, eu já abri o meu GeoGebra e coloquei aqui a função que eu queria trabalhar. Tá? Aqui o GeoGebra entende a variável x, tá, gente? Então eu troquei o L pelo x para poder trabalhar com a função x ao quadrado. E aqui eu construí uma planilha, que eu coloquei duas colunas aqui. Na coluna A está escrito esquerda, na coluna C está escrito direita. Eu vou colocar valores próximos de 2, tá? Então na coluna A eu vou colocar valores menores que 2, se aproximando de 2, ou seja, uma aproximação à esquerda. E na coluna C eu vou colocar valores à direita. Então, aí a sequência é eu que vou escolher. Você pode fazer a sua sequência aí na sua casa que você preferir. Para aproximar de 2 pela esquerda, eu vou começar do número 1 e vou aumentando os valores. Tá? 1, 1,5, 1,8, 1,9. E aí eu vou colocar mais casas decimais agora. 1,99, 3 casas, 4 casas, tá bom. Vou parar por aqui minha sequência. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o quadrado disso, né? Aplicar a função nisso e eu vou usar um recurso do próprio GeoGebra que ele permite escrever na planilha uma fórmula. Vou colocar igual a da célula do lado aqui. Estou usando a função A que eu defini ali na janela, nessa janela de álgebra aqui da esquerda. Então quando eu aplicar essa fórmula, ele vai calcular
a célula do lado ao quadrado. E aí eu posso só copiar essa fórmula puxando aqui. Então ele calculou o quadrado de todos os números que estão aqui na coluna A. Tá? Então na coluna B é o quadrado da coluna A. E aí você observa que tem uma tendência de comportamento aqui. Os quadrados vão se acumulando em torno de 3,99, né? A gente estabilizou aqui a primeira, segunda casa decimal aqui, eu posso considerar que estabilizou, e eu posso continuar aproximando de 2 aqui para ver o que acontece. Mas isso aqui sugere que ele está chegando perto de 4. Né? O que acontece à direita? Vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar valores agora maiores que 2, vou começar do 3, e vou decaindo em direção ao 2. Tá? Então vou começar com 3, 2,5, 2,2, 2,1, e agora eu vou começar a aumentar o número de casas decimais aqui, só para a gente chegando devagarinho perto do 2 e ver o que acontece. E aí, de novo, eu vou usar a fórmula de aplicar a função A na célula aqui do lado esquerdo. E 3 ao quadrado, 9. E aí eu puxo para copiar minha fórmula. E aí, olha o que acontece, os valores vão se estabilizando, né, em direção ao 4. A primeira casa já estabilizou em 4, a outra também parece que estabilizou no 0, então isso indica que eles estão se aproximando de 4 também por valores maiores. Isso aqui, gente, dá só uma sugestão, né? Parece que, tanto que se aproximar pela direita quanto pela esquerda, os valores da função vão se aproximando de 4. E esse 4 não é à toa, né, gente? A gente sabe calcular a função, a área, quando L é igual, exatamente igual a 2, que é 4. 2 ao quadrado é 4. Mas vamos investigar também no gráfico da função para a gente ver como que isso está acontecendo. Eu vou abrir aqui a janela de visualização do GeoGebra e vou recolher aqui a minha planilha para a gente ver pelo gráfico. Então aqui está o gráfico da função, é uma meia parábola, né? Só o lado positivo da parábola. Eu marquei aqui o valor quando x é igual a 2, é igual a 4. E, se vocês observarem, a escala está diferente, está na escala de 1 para 2 aqui, só para facilitar a nossa visualização. Observe que aqui eu marquei o ponto 2 e coloquei um intervalo, uma vizinhança do 2. Eu marquei o ponto 2 mais delta, não importa quem é delta, e o 2 menos delta. Tá? A ideia é que eu vou alterar esse valor de delta, né, mudando o tamanho da vizinhança, e ver o que acontece na imagem. Eu representei com essa faixa colorida aqui, o que seria a imagem da vizinhança do 2. Projeto em cima do gráfico e reflito aqui no eixo Y. Então aqui está a imagem do intervalo. Então o que acontece quando eu altero o tamanho desse intervalo? Né? Eu posso mudar à vontade aqui o tamanho do intervalo, e a ideia é fazer o que acontece quando se aproxima de 2, que é o que a gente fez lá numericamente. Então aproximando de 2, observe que o intervalo, à medida que o intervalo no domínio vai diminuindo de tamanho, aproximando de 2, o intervalo na imagem também vai diminuindo de tamanho, mas parece que vai centrado em 4, ele vai em direção ao 4, que sugere. Eu não vou conseguir fazer, ó, viu que sumiu de repente? Essa já é a precisão de medida do GeoGebra. O computacional também tem suas limitações. Então, mas sugere aqui que o intervalo também diminui. Tá? Então, lembrando a aula anterior, o erro vai diminuindo na medida, o erro propagado também vai diminuindo. Isso é uma questão interessante para a gente pensar. Bem, a análise que a gente fez ali da tabela e do gráfico, então sugere que o limite da função área quando L tende a 2 seria 4. Mas, de novo, isso é uma conjectura. Eu não demonstrei que esse valor é 4. Tá? Isso é um valor conjectural, ou seja, eu fiz uma investigação e tudo indica que o valor deve ser 4. Depois a gente vai aprender técnicas para verificar que, de fato, esse número é 4. Ok? Bem, esse é o primeiro exemplo, um exemplo bem simples. Eu vou fazer um segundo exemplo agora para a gente entender outras possibilidades que podem acontecer na análise local. É o exemplo da reta partida. O que seria uma reta partida? É a função x2 menos 1 sobre x menos 1. Observe que ela não está definida no 1, e é exatamente lá que eu quero trabalhar. A vantagem de a gente trabalhar com limite é que, mesmo que a função não esteja definida ali, você pode investigar localmente, calcular o limite em torno daquele ponto, que é justamente para saber por que a função não está definida ali, qual que é o problema ali, o que aconteceu. Então o limite permite você analisar isso. Vamos fazer isso agora, assim como a gente fez no caso anterior, por tabelas e pelo gráfico. Então está aqui a nossa reta partida, e aqui eu quero calcular então o que é o limite da função quando x tende a 1. Tá? Fazer o comportamento local disso.
vamos entender por que isso é uma reta, na verdade, que a gente aprende que a equação de reta é um polinômio, né, linear de grau 1. Por que apareceu isso aqui? Vamos lá para o GeoGebra. Então está aqui a representação da nossa função, do lado esquerdo na janela de álgebra está a fórmula da nossa função. Aqui eu coloquei uma tabela, assim como eu construí no caso anterior, eu coloquei na coluna A e na coluna C valores que eu escolhi para se aproximar do número 1 pela esquerda e pela direita, e na coluna B e D está o valor da função nessa sequência de valores que eu escolhi. Então observa que aqui ó, o valor da função se aproxima de 2, o que sugere o valor da tabela. De fato, quando você olha o gráfico da função, é de fato uma reta, né? Como é que apareceu essa reta? Depois a gente vai ver como que a gente constrói o gráfico dessa função. A diferença é que essa reta não está definida no valor 1, tá? É como se tivesse um buraco aqui, ó, foi partida a reta no 1, porque no 1 está definida. Mas tudo indica ó, que se a reta tivesse inteira, né, esse buraco aqui poderia ser preenchido com o valor 2 na imagem. Tudo indica, tudo encaminha para isso. A gente olha pelos valores aqui, ó. A função se aproxima de 2 quando x se aproxima de 1. Então por que ali não tem um problema? Por que ali está furado? Por causa da fórmula da função. Mas observe então que mesmo que a função não esteja definida naquele ponto, o limite, né, o comportamento em torno daquela função tem um número limite, que no caso ali seria o 2, certo? Então esse é um dos tipos de comportamento que a gente pode encontrar quando a gente faz essa análise local para funções. Então, de volta à nossa expressão aqui, o limite da função em 1, a gente vai mostrar que é, de fato, 2. Mas, de novo, eu estou só conjecturando. Meu Deus, eu preciso fazer um curso de caligrafia digital mesmo, já falei isso para vocês, né? Vamos para mais um exemplo. Agora eu vou escolher a função frequência, né? Se você tem o que é a frequência? Você é o inverso do período, né, de tempo que você leva para um evento acontecer. E aqui eu vou usar então a função ômega de t, como sendo 1 sobre t, e o tempo, né, o t, vou considerar um número positivo. Eu quero analisar o que acontece quando o t tende a zero, tá? Que é exatamente o ponto onde a função não está definida aqui. Então vamos tentar descobrir o que acontece. Observe que nesse caso da função frequência, como o domínio dela é só para t positivo, não faz sentido eu calcular o limite total, né, de ambos os lados para a função ômega. Eu tenho que considerar o limite pela direita. Tá? O único que faz sentido aqui para a gente. Então é um limite lateral que eu vou ter que investigar. Então vou usar de novo tabelas e gráfico para a gente poder intuir o que está acontecendo aqui. A gente vai ver que o comportamento aqui vai ser um pouco diferente. Então novamente eu já deixei tudo pronto aqui, estou com minha função com a fórmula dela aqui na janela de álgebra. Na planilha eu coloquei de novo, escolhi uma sequência se aproximando de zero por valores maiores, então coloquei de 1 até 0, que é aproximando de zero, e na coluna B eu calculei o inverso, né, do número que está do lado esquerdo aqui. Então observa que o que acontece aqui é o seguinte, lembra que quando você está calculando inverso de número pequeno é um número grande, inverso de número grande é um número pequeno. Então quando eu estou aproximando de zero, eu estou pegando números x, né, cada vez menores, então quando eu inverto isso, os números vão ficando cada vez maiores. Então o inverso de um décimo é 10, de um centésimo é 100, de um milésimo é 1000, e aí vai. Isso indica o que a gente chama de uma ilimitação. Quanto mais perto de zero eu chego, maior fica o valor da função, a ponto que você perde, né, o controle. Você pensa um número grande, você consegue um número perto de zero o suficiente para ultrapassar o número que você pensou. Tá? No caso do gráfico, você observa aqui que isso se apresenta com esse formato. A função não tem valor, né, quando x é igual a zero, então o gráfico não pode cortar o eixo y, mas ele se aproxima de zero crescendo. Isso faz ter esse comportamento que a gente chama de uma assíntota, assíntota vertical no caso. Vou dar um zoom aqui para a gente observar. O gráfico ele só vai subindo, se aproximando do eixo y sem tocar o eixo y. Tá? Isso que define uma assíntota. Essa curva a gente conhece bem, é uma hipérbole. Tá? Opa, saiu do campo de visão aqui. Que tem essa propriedade de ter essas assíntotas. Tá? Então veja bem, no caso dessa função, o comportamento aqui, né, a gente fala que o limite não existe. Vocês viram que falei, inclusive, que foi ilimitado, ou seja, não existe um limite para isso. Mas a gente costuma escrever isso com um símbolo de infinito. Tá? Aquele 8 deitado, né? E eu coloco um mais aqui para indicar que
a função tem valores ilimitados, mas positivos. Poderia ter ilimitados decrescendo, né, negativo. Isso aqui, de novo, significa que não existe limite, tá, gente? Limite seria um número, tá? Mas eu escrevo esse símbolo infinito para indicar, representar a ilimitação da função. De novo, aqui eu fiz por tentativas ali de valores, tá? Depois a gente vai ver como que a gente formaliza esse conceito do limite infinito. Então tá aí um caso que pode aparecer também, um caso em que o limite não existe, né? Pelo contrário, é ilimitada a função. Vamos para um quarto caso, que é uma função definida por partes, que é um caso também de interesse para a gente. Nesse caso eu tenho a função degrau, uma função que tem uma partição ali no zero, a direita do zero ela é constante igual a 1, inclusive no zero, e a esquerda do zero ela é constante igual a zero. E eu quero analisar o que acontece nesse ponto de partição. Naquele ponto zero onde muda a regra da função, o que acontece em volta dele? No caso de uma função definida por partes, quando eu vou falar do limite, então, né, em torno desse ponto da partição, eu tenho que considerar o limite lateral, porque, né, como a gente viu, a fórmula da função muda de um lado para o outro. Então eu vou ter que considerar aqui o limite da função u de x quando x tende a zero pela direita, e o limite lateral quando x tende a zero pela esquerda. Tá? Vamos para o gráfico dessa função, ele é simples, mas só para a gente visualizar o que está acontecendo. Então, pessoal, aqui eu não vou nem fazer a tabela de valores, não, né? A função é constante, não tem muitos valores que ela pode assumir. Então está aqui a função definida aqui por partes, 1, 0, e aqui está o gráfico dela, que daí o nome função degrau, né? Você vê que tem um degrau de 0 para 1 aqui na mudança de altura. E a mudança é brusca, é repentina aqui no 0. Antes todo mundo vale 0, depois todo mundo vale 1. Então, em particular, dá para a gente intuir aqui que o limite lateral à esquerda é 0, porque não tem outro valor que a função pode assumir aqui, e o limite lateral à direita é igual a 1. Então, observe que isso seria uma reta horizontal, mas ela foi quebrada, foi desconectada. Nesse ponto onde aconteceu a desconexão, isso aconteceu por quê? Os limites laterais são diferentes, né? Então eles não se encontram no mesmo lugar. Tá? Esse é um tipo de comportamento também que a gente vai encontrar muito em algumas funções e a gente vai querer analisar. Então, voltando aqui à notação de limite, né, eu posso falar então que o limite lateral pela direita vai ser igual a 1, enquanto que o limite à esquerda é 0. Aqui, gente, praticamente, a gente vai ver depois que enquanto a função é constante, não tem muito o que fazer, tá? Isso aqui já está praticamente demonstrado, não é nem conjecturado, não. Esse limite existe e são desse jeito. Mas o limite total aqui não vai existir, porque, como a gente viu, né, para o limite existir, os limites laterais têm que existir e serem iguais. Nesse caso, os limites laterais não são iguais, tá? Então ele não existe, pois os limites laterais são diferentes. Já está escrito aqui. Okay? Essa função degrau, gente, ela parece simples, mas ela parece muito, vocês vão encontrar muito quando vocês forem estudar equações diferenciais. As transformadas de Laplace, transformadas de Fourier, né, fazem uso dessa função para fazer certas translações das transformadas. Então, feito mais esse caso da função definida por partes, agora vamos para o último caso, que seria uma função que eu vou chamar aqui de oscilação acumulada, uma função meio estranha, né? Ela é um seno, só que em vez de ser de x, é do inverso de x. Não está definida no zero, e é lá exatamente que eu vou querer calcular o que acontece. Por que ela não está definida no zero? O que acontece em volta do zero? Então vamos fazer um gráfico para a gente analisar. Então, só para lembrar a nossa notação, eu quero calcular o que acontece, analisar o que acontece em torno do zero, então eu quero calcular o limite de S quando x tende a zero. Vamos lá para o GeoGebra para a gente fazer o gráfico e alguns valores disso. Muito bem, então está aqui no GeoGebra, representei a função S, e aqui eu coloquei uma planilha de valores na coluna A, eu escolhi uma sequência minha, escolhi a sua sequência favorita também, de valores maiores que zero, tá? Então eu estou aproximando de zero para valores maiores, estou pegando só a direita, fazendo de 1 até um valor próximo de zero. E aqui eu calculei o valor da função, né, em cada um desses valores que eu escolhi da sequência. Então observe que nesse caso, como você está trabalhando com a função seno, os valores vão estar entre menos 1 e 1, mas aqui não parece estar estabilizando os valores, né? Está positivo, depois fica negativo, depois volta positivo, negativo. A primeira casa aqui, depois da vírgula, 8, 9, 5, 8, 3, não parece estar tendo um padrão. Talvez seja porque eu preciso me aproximar mais, mas quando você olha no gráfico, isso revela um pouquinho o que está acontecendo.
Veja bem que o gráfico do GeoGebra, inclusive, pareceu um borrão aqui no meio. O que está acontecendo aqui? Lembra que a função seno ela oscila, né? Ela tem um período, função seno de x. Só que nesse caso, o argumento da função seno ela é o inverso, no sentido de que quando x tende a zero, esse número invertido ali, ele aumenta. Então, de certa forma, é como se você estivesse aumentando a frequência da função seno à medida que se aproxima de zero. Você está comprimindo a mola ali em direção ao zero, né? Então, você vai embolando ali a oscilação do seno, fazendo esse borrão. Se eu tentar dar um zoom aqui, ó, mesmo a resolução do computador aqui vai ficar complicado da gente enxergar o que está acontecendo, porque ela embola bem rápido ali no meio, tá? E esse comportamento ele é tão patológico, né, tão estranho, que na verdade cada um de nós podemos escolher uma sequência aqui diferente e ela não vai para lugar nenhum, tá? Aliás, pode acontecer até de você escolher uma sequência muito bem escolhida que vai fazer os pontos tenderem a um número específico aqui do intervalo entre -1 e 1. Então, na verdade, o gráfico da função, a imagem da função ali próximo de zero, se acumula no intervalo inteiro de -1 a 1. Então, o limite aqui não existe mesmo, tá? Para o limite existir, ele teria que acumular num ponto só. E aqui você está acumulando um intervalo inteiro. Então, como eu falei, é um exemplo bem complicado, a gente não vai esbarrar muito nele, nesse tipo de caso, na nossa disciplina não, tá? Mas eu estou mostrando para vocês o que pode acontecer de mais estranho aí nesse caso da análise local. Então, voltando aqui ao nosso limite, né? O limite aqui nesse caso, eu nem vou colocar esse igual aqui não, ó. Ele simplesmente não existe, tá? E a justificativa, né? A gente viu ele pelo menos conjecturou que ele parece se acumular ao longo de todo o intervalo ali de -1 a 1. Então, portanto, não vai existir o limite, tá? Esse exemplo ele é importante para a gente perceber que essa análise que eu estou fazendo da tabela e pelo gráfico, ele é um indicativo, né? Ele ajuda a gente a investigar, mas não é confirmação, ok? Então, faça o gráfico, faça uma análise de valores para você tentar descobrir o que pode ser o limite, mas não dá para confiar muito nisso, tá? A gente vai ter que desenvolver algumas técnicas para poder confirmar o valor do limite. Então estão aí os 5 exemplos que a gente trabalhou. Só tentando fazer um resumo aqui, gente, o que acontece com esses 5 exemplos aqui? São exemplos simples, relativamente simples, as fórmulas são simples. Aí você vai me perguntar, professor, você dá exemplos simples durante a aula e depois na hora de fazer exercício é um monte de exemplo complicado. Veja bem, aluno, nesse momento da aula a gente está tentando trabalhar com os conceitos. Então não adianta que eu chegar com uma função super complicada e a gente ficar perdendo tempo manipulando a expressão e não entender o que eu quero mostrar para vocês, que é qual o comportamento que essas funções podem ter em torno de um ponto. Esses 5 exemplos sintetizam as possibilidades que a gente vai encontrar ao longo do nosso estudo. Quando eu te der uma função mais complicada lá, a gente vai fazer altas estratégias, manipulações, mas no final ela vai cair em algum desses casos aqui, tá? A gente tem esse primeiro caso, que é a área do quadrado, que é o caso que a gente vai chamar de continuidade, a gente vai estudar mais à frente, que é quando o valor do limite da função coincide com o próprio valor da função no ponto. O segundo caso, onde a gente viu que o limite existe apesar da função não estar definida ali, a gente vai ver que é o caso que a gente chama de descontinuidade removível. Então, ou seja, você pode preencher, né, estender o valor, completar o valor da função a partir do limite dela. O terceiro caso a gente vai encontrar bastante também, que é o caso da ilimitação, quando você aproxima de um ponto e o valor da função estoura qualquer limite, né, ela é ilimitada naquela direção. Uma função definida por partes, que costuma ter esse processo de desencaixe, né, de desconexão no gráfico, que é o que a gente chama de uma quebra, quando os limites laterais existem, mas são diferentes. E esse último caso, que é o caso onde você tem uma acumulação em intervalo, um número maior de pontos, que como eu falei, a gente vai esbarrar menos nele, tá? Mas é para a gente entender que pode acontecer esse caso. Então todos esses casos nós vamos estudar mais à frente, de forma mais geral, vendo como a gente pode identificar numa função esses casos aparecendo. Mas guardem esses exemplos como exemplos arquetípicos, ou seja, aqueles exemplos mais básicos, mas que já dão uma ideia do panorama geral do que vem pela frente, o que a gente pode encontrar. Qualquer outro exemplo, mais complicado que seja, vai lembrar um desses casos aqui, certo?
Então, para finalizar, né, nós terminamos aqui a parte conceitual do limite. Na aula anterior nós vimos o que significa o limite, a motivação para estudar isso, e eu aqui apresentei algumas funções que dão os casos possíveis, né, as possibilidades que a gente vai encontrar quando a gente faz análise local, quando faz o cálculo de limite. Então guarda isso que eu falei, né, para a gente ter esse conceito, e nas próximas aulas a gente vai ver agora de fato como é que a gente calcula um limite, quais estratégias, quais teoremas, quais ferramentas que a gente vai ter à disposição para calcular, confirmar mesmo o valor de um limite, seja de função algébrica, trigonométrica, exponencial e logaritmo, as funções elementares que a gente conhece. Então, até a próxima.